Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade à resolução da prova do Enem 2015, certo? E agora nós vamos resolver a questão 172, ok? A questão 172, ela aborda o tema volume, certo? Mais especifica o sólido, é volume de um cilindro. Ok? Então vamos lá analisar o enunciado. Certo? Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva. Okay? Em dois tipos de latas cilíndricas. Uma de altura igual a 4 centímetros, certo? E raio 6 centímetros. E outra de altura desconhecida, X, okay? E raio 3 centímetros, respectivamente, né? Conforme a figura. Certo? Aí na questão ela traz essa figura com a representação das duas latas e as medidas. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, certo? No caso, essa lata aqui, ó, V1, certo? Aí ele chama o volume dessa lata de V1, certo? Ele diz que esse volume é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui raio menor, certo? Que ele chama de V2. Então aqui está nos dizendo que V1 é 1,6 vezes V2, onde V1 é o volume da lata com raio maior e V2 é o volume da lata com raio menor. Okay? A pergunta é a seguinte: a medida da altura desconhecida, que é esse x aqui, ó, que ele dá lá na questão, certo? Representa lá na figura, vou colocar um pouco maior aqui. Então ele quer saber a medida da altura desse cilindro V2, certo? De volume V2. E essas são as opções, né? 8, 10, 16, 20 ou 40, ok? Então nós temos uma relação entre os volumes dessa lata e dessa lata, certo? Temos o raio e a altura da lata V1 e o raio da lata V2, certo? Queremos descobrir qual é a sua altura, certo? O ponto-chave aqui é que existe uma expressão, né, para calcular o volume de um cilindro, ok? Que é a seguinte: o volume de um cilindro, ok, é o produto da área da base vezes a altura, certo? Note que como se trata de um cilindro, a base é sempre um círculo, ok? Então, como a base é um círculo, tá? Como a base é um círculo, digamos, de raio R, certo? A sua área é simplesmente dada por π vezes o raio, né, ao quadrado, ok? Onde π é um número irracional, né, aproximadamente 3,14, ok? Então essa é a expressão para a área da base de qualquer circunferência. Então o volume de um cilindro que tem raio da base R e altura H, né, pode ser escrito dessa forma: a área da base é π vezes o raio ao quadrado, aqui vezes o raio ao quadrado vezes H, certo? Note que na lata 1 nós temos o raio, né, 6 centímetros. Note que no cilindro a base embaixo é igual, a face de baixo é igual à face de cima, ok? Então se a face de baixo é uma circunferência, a de cima também é uma circunferência com o mesmo raio, certo? Então a lata V1 tem raio 6 centímetros, vamos colocar aqui, vou chamar de raio 1, certo? O raio 1 é 6 centímetros,
e a altura, que eu também vou chamar de 1, já estou fazendo referência a essa lata. Okay? Então a altura 1 é de 4 centímetros. Feito. Pronto. Na lata 2, o raio mede 3 centímetros. Certo? Só lembrando que o raio numa circunferência é a distância do centro a qualquer extremidade. Okay? E a altura, né, é x. Certo? Vou chamar de altura 2. A altura 2 é x centímetros. E o que nós queremos? Queremos determinar o valor de x. Certo? Aí, como eu tinha mencionado antes, né, o volume de um cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Ok? E nós temos essa relação entre os volumes V1 e V2. Certo? Então vamos calcular V1, já que temos o raio 1 e a altura 1. Então, se temos o raio e a altura, podemos achar o volume. Certo? Então V1 vai ser π vezes o raio 1 ao quadrado, né, vezes a altura H1. Certo? Π. Em geral você não troca π, você não aproxima ele por 3,14, certo? Deixa π mesmo. O raio 1 vale 6, fica 6 ao quadrado, e a altura 1 vale 4 centímetros. Tá? Então vamos lá. Π, 6 ao quadrado, 36, vezes 4. 4 vezes 36 dá 144, né? Vezes π, certo? E o volume, como é uma grandeza tridimensional, 144 π centímetros cúbicos. Ok? Da mesma forma, o volume da lata 2 será π vezes o seu raio ao quadrado multiplicado pela altura. Certo? Então temos π, o raio da lata 2 é 3 e a altura é x. Ok? Então 3 ao quadrado é 9, então vai dar 9 π x centímetros cúbicos. Certo? Aí agora temos V1 e temos V2 e temos uma relação entre eles. Certo? Então vamos trocar V1 e V2 nessa relação para determinar o valor de x. Certo? V1 é 144 π. Então trocando aqui, ó. Teremos 144 π igual a 1,6 vezes V2, que é 9 π x. Vezes 9 π x. Então, como o nosso intuito aqui é determinar x, certo? Vamos passar esse termo aqui, ó, dividindo, ok? Então, quem é x? X é 144 π dividido por 1,6 vezes 9 π. Certo? Então, eu tenho π em cima e π embaixo, posso cortar o π. Então, x será 144 dividido por 1,6 vezes 9. Certo? Aí vamos fazer aqui 1,6 vezes 9. 6 vezes 9, 54. Coloca 4, vai 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Okay? Temos aqui um decimal envolvido na multiplicação com uma casa. Então a vírgula vai. Então 1,6 vezes 9 dá 14,4. Certo? Para dividir um número sem casas decimais por um com casa decimal, você
Nota que esse aqui tem uma casa, então você tira a vírgula embaixo e acrescenta um zero em cima. Certo? Pronto. Então x é 1440 dividido por 144. Que vai dar exatamente 10 centímetros. Certo? Então a altura do cilindro com volume V2 é 10 centímetros. Certo? 10 centímetros corresponde ao item B. Ok? Essa questão não era difícil, certo? Se, né, o aluno soubesse calcular o volume de um cilindro, certo? Se tem já essa expressão para volume em mente, a questão é muito simples. Ele já dá todos os dados, essa substituição e resolver, né, usando essa relação na equação. Ok? Então, boa sorte, certo? Qualquer dúvida, nós vamos postar ainda um outro vídeo ainda falando sobre volume de um cilindro. Ok? Qualquer dúvida, assistam um outro vídeo e estudem bastante, certo? Obrigado.